Bom dia! Diretamente do Hotel Kempinski, em Istambul, um hotel lindíssimo, café da manhã top. E agora é hora de passear, né? Junto com a Jovem Pan News, descobrindo um pouquinho dessa cidade incrível. Istambul tem muita cultura, muita história e muitos monumentos maravilhosos pra gente ver. Vem comigo que a aventura hoje é na Turquia. Nós estamos começando o nosso passeio pela parte europeia e essa mesquita aqui tem uma curiosidade. Ela é a primeira mesquita barroca rococó. Sim, do século XIX, sim. Por que os sultãos queriam colocar um estilo mais parecido com o estilo europeu? Sim. Como se fosse um palácio, é Exatamente. isso? E essa é a entrada monumental da mesquita de Sulaymaniyye, uma mesquita bem importante aqui e que lá dentro tem um átrio muito bonito que as pessoas usavam para se reunir e para poder ficar conversando, mas sempre sobre o cuidado do Estado. Aqui não existem muitas praças, porque o Estado não queria que as pessoas ficassem trocando ideias sem estar sob o comando deles. É uma mesquita muito bonita, a gente vai entrar agora para poder mostrar tudo isso para você. O sultão Sulaymaniyye era o quarto sultão de Constantinopla e o 10º sultão da dinastia otomana. E isso está representado aqui. São 4 minaretes e são 10 balcões. Normalmente, todas as construções que a gente vê têm muitas representações. É muito bonito, a gente vai dar um giro aqui. Nem sempre as mesquitas têm 4 minaretes. Os minaretes são essas torres mais altas que servem para fazer o chamado para a oração que é feita 5 vezes por dia. Outra curiosidade é que no período otomano todos os comerciantes usavam para guardar suas coisas mais importantes a mesquita. Então era o lugar mais seguro aqui. Todo mundo pergunta, é para colocar, cobrir a cabeça na rua? Não, não. Mas dentro dos lugares sagrados, sim. E tirar o sapato em sinal sempre de respeito. Também tem um lugar que se lava os pés antes de entrar, se você é muçulmano, para você fazer a sua oração. E algumas particularidades que são interessantes de vocês prestarem atenção quando vierem a uma mesquita. Lá em cima a gente tem 2 medalhões, um Alá, o outro Maomé. Nas 4 colunas, 4 califas que tiveram ligação direta, que conheceram Maomé. E bem de frente, 2 descendentes, netos de Maomé. Isso é muito importante. Outra particularidade aqui da Turquia, o chamado que é feito para as orações, que são 5 orações por dia, não pode ser gravado. Ele tem que ser falado por uma pessoa, porque para eles não se pode gravar as palavras de Deus. Para os muçulmanos, antes da reza, que agora eles já estão se preparando para fazer a oração, você tem que vir aqui e fazer a ablação. Ablução, sim. Ablução. Ablução, que é lavar seus pés 3 vezes. Começamos com o nariz. Lava o nariz. Dentro da boca. Ah. Detrás das orelhas, mãos, braços, pés e pernas. Tem que lavar 3 vezes. 3 vezes. Então você começa daqui de cima. Sim, com cara,
depois mãos, pés... E de novo, pés e de pernas. novo, e de novo. Sim. 3 vezes. 3 vezes. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Mas mulheres têm uma parte separada. Como Sempre rezar, são separadas. e a parte da reza para as mulheres também é separada em todas as mesquitas. Fica sempre atrás e sempre com é como se uma cerca, vamos dizer. Assim. Dentro das mesquitas a gente não tem nenhuma representação de rostos, de figuras, mas eles têm muitas flores, muitas representações. E uma delas, que é muito importante, são as tulipas, que representam Deus, representam Alá. Então, quando vocês vierem fazer essas visitas, olhem o todo, mas olhem também esses detalhes. Essa é a graça de você fazer também a visita acompanhada com quem entende, porque ganha tudo muito mais valor, porque não é só uma pintura bonita, ela tem todo um significado. Esse púlpito, ele é usado às sextas-feiras, que é o dia santo, para se falar, para se instruir todos os fiéis, mas quem sobe essas escadarias nunca fica no último degrau, porque ele é dedicado a Maomé, que foi quem começou a subir e a falar e a instruir e a explicar toda a religião para o povo. Então, no segundo degrau, antes do último, é que às sextas-feiras eles fazem as orações e explicam o Alcorão. E o lugar das mulheres muçulmanas é sempre atrás de uma parede, de uma madeira, escondidas. Eles ficam aqui, elas ficam lá. Toda a área é igual, mas é separada. E aqui também, sempre sem sapatos e sempre com carpete. Os muçulmanos rezam colocando as mãos no solo e colocando a cabeça no chão várias vezes. Por isso também, para dar mais conforto para a reza, é utilizado o tapete, porque você encosta a testa e está sempre de joelhos no chão. Uma coisa interessante que eu também não sabia, no Alcorão não está dito como é que se reza, mas segundo a religião, Maomé foi aos céus, viu como os anjos rezavam, voltou e contou para todos os fiéis como era a oração. E é essa oração, dessa maneira, com esses rituais, que é feita até os dias de hoje. Mas no Alcorão, ela não está especificada exatamente como é. Particularidade que a gente tem, essa mesquita é de Suleimani. O bairro também é de Suleimani. Aqui ao lado, um cemitério, uma escola, um banho turco. Toda a cidade começava com esse centro e ainda as mesquitas são o centro desses bairros, como esse bairro Suleimani. Então, a vida começava muito aqui. Tudo acontecia em volta das mesquitas. O islamismo não tem nem esculturas, nem pinturas, mas nós estamos aqui no cemitério e as lápides são esculturas, na verdade. E você sabe quem está aqui, qual a função dele, dessa pessoa, por essas esculturas. Então, esse com um turbante, uma pessoa religiosa. Sim. Ah, esse. Esse, que é o rosto, esse era um soldado. Soldado, por causa dessa... Sim.
do seu chapéu. Ah. Isso era uma mulher. Como sabemos, das flores. Flores. Aqui é outro turbante de um religioso. Ali atrás a gente tem como se fosse um capacete, que é de um soldado. Achei muito interessante isso. E esse é o mausoléu do Suleimani. Aqui está o corpo dele, de outros descendentes dele. E uma coisa interessante, essa tumba, ela também tem a cúpula, que significa o céu, porque para eles é muito importante que eles estejam sob esse céu. Como eu falei, tudo tem um significado. E aqui também todas as paredes recobertas de azulejos e com escritas do Alcorão. Seguinte, mesquita, lodinha, mesquita, lodinha, todos os lugares têm ruas estreitas, muito comércio. A gente acaba de passar por um lugar que são todos os atacadistas. E aqui, se você quer olhinho grego, presentinho, não é coisa chiquetosa, né? É aqui. Vocês viram essa fila aqui? Essa loucura? É o café mais famoso aqui da Turquia, o café turco. Mas não é para tomar o café, é para comprar o pó. É a pizza turca. A gente pediu meia carne, meia mussarela. Ela é feita rapidinha, bem esticadinha. A gente brincou que parece uma esfirra gigante. E dá pra você pedir pra entregar, vem na caixinha. Olha que legal, vem ver. Ó, você pede pra comer em casa, ó. Agora vocês vão ver a nossa. Esfirra, gente. A famosa pizza turca. Outra coisa bem típica, bem característica é o iogurte. Tanto que a gente fala, o que você quer beber? Água, refrigerante? Não, eu quero iogurte. Aí eu fiquei curiosa. É um iogurte salgado. O mesmo iogurte que a gente toma no Brasil, mas que não tem salgado lá. Pelo menos eu não conheço. E eles tomam como se fosse um refresco. Água, iogurte e sal, nada mais. Você mistura. Sal. Já. É muito interessante esse negócio aqui. Para nós, iogurte é salgado só. Não tem iogurte doce. Tem iogurte doce, mas você vende como iogurte doce. Não é esse para comer com a comida. Se quando você diz iogurte, sempre é salgado. Iogurte é salgado. E a experiência foi sensacional. Eu tava louca para comer essa pizza, esfirra. Eu não sei nem o nome, mas era tão boa que a gente deu essa paradinha antes da gente seguir para o próximo passeio. Então, fica a dica que aqui em Istambul a comida é muito boa.
Esse mercado também é chamado de mercado egípcio, 1664. O porto fica aqui perto. No início dele só eram vendidas especiarias, porque o porto era aqui perto. Os turcos, eles têm influências de todos os povos, muitos povos, tanto na comida, tanto nas especiarias. Ele continua até hoje com a mesma arquitetura. Se vocês não gostam de muita gente, esse aqui não é o lugar para vocês. Tem gente do mundo inteiro. Do lado de fora, menos turistas até, mas aqui dentro, esse é o Bazar das Especiarias. Aqui você vai encontrar todo tipo de doce e de especiarias do mundo inteiro para você colocar aí na sua comida, para você tomar o seu chá. Estou vendo aqui um chá de pomegranate que é muito famoso aqui. Então a gente vai dar esse giro agora com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho de todos esses produtos que vocês têm aqui em Istambul. Quando a gente fala em mercado das especiarias, a gente imagina que é só especiarias e na verdade nesse mercado você tem absolutamente de tudo. Aqui o comércio é gigantesco, como vocês viram, o Gran Bazar ferve de comércio. Mas vocês não sabem quanto custa a lira turca, 0,28 para R$1. Restaurante Matbah, que significa cozinha. O que temos agora? Por favor, o hummus, o pãozinho, a coalhada, azeitona verde, é um patê, uma empanada com 6 queijos. Aqui na Turquia é o paraíso do queijo, e é verdade, é mesmo. E charutinho com folha de uva. Essa é a entrada desse restaurante, que é o restaurante do palácio, a cozinha do palácio. Foram reproduzidos pratos que eram apresentados para o sultão e, logicamente, com uma releitura para o nosso paladar de hoje. Que delícia essa empanada! Eu realmente nunca tinha visto tanto queijo. E nesse restaurante eles têm uma mistura grande de doce com salgado. Eles brincam um pouco, por exemplo, essa empanada de queijo com mel, o charutinho de uva com a cherry. Bom, eu escolhi uma das iguarias dos pratos do sultão. Ele é feito dentro de um melão, uma carne com especiarias e logicamente que a carne do melão já veio aqui para fora. Olha que prato bonito. Escolha um prato que seja bem diferente, onde você não vai encontrar esse prato em nenhum outro restaurante. Existem outros pratos um pouco mais comuns. Eu não podia fazer isso com vocês, né? Eu estou na cozinha do palácio e é realmente a mistura do doce, da fruta, com o salgado e essas especiarias. Parabéns para o chefe, que fez uma releitura muito boa. Sabe o que acontece? Os turcos são muito friendly, amigáveis, eles gostam de receber bem, eles gostam de oferecer o melhor. Então a gente está sempre
experimentando alguma coisa. Quase que a gente come de novo. Uma saladinha de fruta. E esse restaurante, Matbah, acaba de ganhar a sua estrela Michelin. É um dos únicos restaurantes aqui em Istambul com estrela Michelin. Então é um dos recomendados daqui. Vale a visita. Comida do sultão. Gastronomia do palácio, porque Matbah significa cozinha. Cozinha do palácio. Que tal uma experiência de navegar à noite aqui no Bósforo? É incrível, né? A gente tem vistas deslumbrantes. Eu estou num barco 70 pés, que é um barco para grupos até 25 pessoas, onde você em 2 horas de passeio consegue ter um panorama tanto de dia quanto à noite aqui de Istambul. Que lindo! E essa é a parte mais estreita do Bósforo. São 580 metros e aqui temos uma grande fortaleza que foi construída para proteção, para não deixar os inimigos, principalmente nessa parte mais estreita do Bósforo, atravessarem e atacarem Istambul. O passeio de barco é mais uma das atividades imperdíveis para você fazer por aqui. Você consegue ver todos os monumentos e pontes iluminados, inclusive agora à noite, é mágico. Istambul é uma grande cidade da Turquia e ela é dividida entre Ásia e Europa. Ásia de um lado, Europa de outro, separado pelo Estreito de Bósforo. É uma cidade com uma posição geográfica muito importante. Aqui tem um porto gigantesco, aonde hoje chegam muitos navios de cruzeiro e também muitos navios de carga. Por isso, é uma cidade que tem muitas influências de outros povos, povos gregos, povos asiáticos. Então aqui você encontra um caldeirão cultural. A Turquia tem mais de 89 mil castelos e também mais de 4 mil mesquitas. Inclusive, esse é um dos palácios do sultão que já foi muito utilizado e hoje é um hotel. E esse é o Siragan Palace Kempinski, um dos mais luxuosos hotéis aqui de Istambul, às margens do Bósforo. E o primeiro prédio é realmente um palácio. Existem pouquíssimos quartos. A gente tem uma parte nova e pertencia a um sultão. A imagem é lindíssima. A hora que você vê, parece que você realmente está nesse palácio. É muito bom se hospedar porque o serviço é impecável. Vocês querem ver um pouquinho mais das instalações do hotel? Vamos dar um giro comigo. Que
tal logo do café da manhã a gente falar um pouquinho da gastronomia turca. Uma característica muito importante, eles têm muitos tipos de queijo. Olha, eu acho que eu nunca vi tantos tipos diferentes de queijo. Em todos os hotéis a gente encontra. Outra coisa muito divertida é que o povo turco é muito hospitaleiro, mas eles gostam principalmente de mostrar a sua hospitalidade com a alimentação. Então, se você vai comer na casa de um turco ou você vai em algum restaurante, se você comer tudo que está no seu prato, com certeza eles vão achar que você não comeu suficientemente bem e vão colocar mais comida no seu prato. Então, se vale uma pequena dica, deixa um pouquinho no prato antes de você terminar a sua alimentação, senão você vai comer muito mais do que você está acostumado por aí. Olha, de lavanda, você tem, que delícia. Você escolhe a sua fragrância, tem 8 fragrâncias e ele coloca a fragrância no seu, ai que delícia, no seu sabonete e você toma banho. Qual a fragrância que você escolheu? Mas viu? Mas tá chique isso. Jasmim. Ó, e é isso aqui que você vai ter no seu quarto. Ele acabou de cortar. Com óleos vegetais, naturais. Mas é chique, viu? Toda a apresentação é muito bonita. E quando a gente fala de luxo, na verdade é a atenção a esses detalhes, pequenos detalhes que fazem principalmente a estadia ficar inesquecível. Então, quando a gente diz o luxo, são experiências. Eu não digo muito luxo hoje em dia. Eu acho que é muito mais a experiência que você vai ter nesse lugar, com todo o serviço, com coisas especiais que vão fazer dessa sua viagem a viagem inesquecível. E vocês sabiam que Istambul, talvez a Turquia toda, seja o paraíso para esses bichinhos? Eles são muito bem cuidados. Existem muitos gatos aqui. E muitas vezes, no meio da rua, olha, no meio da rua tem casinhas para eles em que todas as pessoas podem deixar comida, deixam água. Dá uma olhada. Não gostou de mim. Aliás, eu acho que eles gostam de todo mundo, porque todo mundo gosta muito desses bichinhos queridos, vai. Um dos pontos turísticos que você não deve deixar de visitar é a Ponte de Gálata. Ela é que divide duas áreas muito importantes. Aqui, 11 quilômetros, uma baía fechada naturalmente, chamada Chifre de Ouro. Do lado de lá da ponte, Mar de Mármara. Embaixo aqui da Ponte de Gálata tem muitos restaurantes de peixe. Só que não são restaurantes mais baratos, mais turísticos. Não são restaurantes tão, quero comer um excelente pescado. Mas você tem uma vista bem interessante.
Dessa outra parte, que é o Mar de Mármara, a gente também tem outros restaurantes, mas eu queria mostrar uma curiosidade para vocês. Esses ferries são utilizados como transporte para as pessoas locais para passarem do lado europeu para o lado asiático. Rapidamente, né? Quantos minutos? 20 minutos você consegue já transcorrer de um lado para o outro. Muitas pessoas moram de um lado e trabalham do outro. Então, é um transporte local. Nuros Manie Mosque, aqui pertinho do Gran Bazar. Essa é a primeira mesquita feita com ares barrocos. É diferente porque começou-se a misturar os estilos, porque os sultões gostavam desse estilo mais rebuscado, que é o rococó, que é o barroco, e começaram a trazer isso também para a arte daqui. Esse é o símbolo da cidade. 7 colinas, 4 minaretes, 2 fortalezas, o nome Istambul e embaixo Prefeitura Metropolitana. E essa é uma das mesquitas de Mahmud I. Ele construiu 3 mesquitas, mas nenhuma delas ganhou o seu nome. E todos os comerciantes, todos os dias, principalmente na primeira reza do dia, vinham juntos rezar e para começar o seu dia aí no Gran Bazar. Isso se chama tespi. É como se fosse um rosário. Tá? Vou fazer uma analogia. O mais longo tem 99 pedras, que são 99 nomes bonitos, palavras bonitas de Deus. Os menores têm 33 e você tem que repetir 3 vezes, como um mantra. Protetor, salvador. E aí você vai repetindo isso como um mantra, como uma oração. Isso é muito típico e muito usual dos muçulmanos. E a gente encontra todos esses produtos no Gran Bazar e nas regiões mais próximas do Gran Bazar. Como eu falei, a Turquia é bem comerciante, então a gente encontra esse comércio em todos os lugares. E agora nós entramos em Topkapı, que é o maior palácio, considerado um dos maiores palácios do mundo. Mas para nós brasileiros, normalmente quando a gente pensa em palácios, a gente pensa numa construção única, gigantesca, com vários andares. Aqui, esse palácio é um palácio espalhado. A construção dele foi feita em diferentes blocos. São 700 mil metros quadrados, 5,5 quilômetros de muralha. E normalmente são construções de um andar só. Nós estamos agora visitando o parlamento. Quem dava as ordens, ditava, era o Gran Vizir, a pessoa mais importante depois do sultão. Só que o sultão não fazia parte dessas reuniões. Mas ali em cima a gente vê uma pequena janela que ficava coberta e era onde o sultão via as reuniões. Mas ninguém
podia enxergá-lo. Então ninguém sabia exatamente se ele estava presente ou não. Isso era feito para dizer como se ele fosse Deus, que a gente não vê, mas sente a presença. Então ele se colocava como um Deus, vendo tudo, ouvindo, participando até depois das decisões, mas as pessoas que estavam aqui embaixo não o viam. Aqui ficavam as mulheres do sultão. A mais importante, a mãe. A segunda mais importante, que poderia dar um filho a ele. A terceira... Favoritas? Favoritas. E as últimas, concubinas. Que, logicamente, só para o ato sexual, né? E por que o harém foi criado? O sultão começou a se relacionar com mulheres estrangeiras, se casar com essas mesmas mulheres. E ele tinha muito receio de que informações de dentro do palácio saíssem e fossem para outros lugares. Então o que ele fez? Reuniu todas essas mulheres num único lugar, num palácio, um harém, colado com ele, e separou essas mulheres do convívio da sociedade. Assim, ele podia manter todos os segredos do palácio guardados às 7 chaves. E essa, conhecida como Rua do Ouro, era a rua onde as esposas, concubinas e preferidas ficavam sentadas enquanto o sultão lindamente passava e ia dando moedas de ouro para elas. Fala sério. Em 1481 é a data da construção desse palácio. 1481, o Brasil foi descoberto quando mesmo? 1500. Então, enquanto nós estávamos sendo descobertos, aqui o fervo estava acontecendo. É uma cultura muito antiga, a gente brinca, mas é muito interessante de ver como nós, como país jovem, temos tanto caminho aí para percorrer. Excepcional. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse palácio incrível aqui em Istambul. Topkapı, um dos palácios maiores do mundo, com uma arquitetura linda e muita história. Istambul é isso e muito mais. Muita arquitetura, muita história, muita gastronomia e uma história bem maior que a nossa e que vale a pena ser descoberta. E a gente acaba de chegar na Capadócia. Chegamos às 4 horas da manhã, tudo escuro. A gente deu um tempinho no hotel,
não é dia do nosso passeio de balão, nosso passeio de balão é amanhã, mas a gente veio em uma colina linda para ver esses 100 balões que sobem de uma vez só. 100 agora, mais 68 numa próxima saída. A paisagem é deslumbrante, deslumbrante, e é uma emoção você ver todos esses balões subindo ao mesmo tempo. Esse lugar se chama Gorama, ele é o centro, o ponto mais central da Capadócia, e o passeio mais característico para você fazer aqui são esses balões que sobem em 2 vezes, bem no amanhecer. É muito bonito, é um voo panorâmico para você ter ideia de como é a Capadócia, que nós vamos conhecer no programa de hoje. É a hora da gente subir no balão. Gente, é uma emoção. Toda vez que tem balão, vocês já sabem que a Paty faz. Mas é tão gostoso. E aqui, como tem muitos, a gente fica no meio deles, no meio desse vale. É excepcional. Agora está na hora de partir. Já o nosso baloneiro já explica como é que a gente aterriza, que a gente tem que aterrissar abaixada. Tem muita gente, acho que nós somos em 25 pessoas mais ou menos. E a gente vem bem cedinho, que é para pegar o nascer do sol lá em cima. Experiência foi nota 10, muito bom, gente, como é gostoso ver tudo de cima e vários lugares que a gente vai conhecer agora. Então a gente teve uma visão panorâmica para a gente conhecer agora, fazer uma caminhada e curtir mais um pouquinho da Capadócia.
E que tal aqui na Capadócia, na vila de Urgup, você se hospedar num hotel Caverna, Yunak Evleri. São 10 casas, onde você tem 120 quartos diferentes, esculpidos na pedra. É uma sensação incrível. Eles datam do século V e do século VI. A Capadócia é extremamente famosa por essa paisagem de grandes chaminés. E aqui não é diferente. A gente vem ter essa experiência porque quando foram construídos todos esses canais, mais de 30 mil pessoas viveram aqui nessa região, dentro dessas montanhas. Gente, vai ser a primeira vez que eu me hospedo num quarto que é escavado numa montanha. Olha que demais! O nome Yunak vem de um bairro muito antigo, da onde as mulheres faziam a sua própria vestimenta e se reuniam no centro da cidade em volta de um chafariz. Yunak e o chafariz eram o centro social dessa cidade. E aqui, dentro do Yunak, a gente tem essa pequena representação. E a gente tem aqui também colunas, como se fossem colunas gregas, mas que datam do século XIX. A vista de um dos mirantes que a gente tem aqui no Yunak é deslumbrante, tanto do hotel, que é construído dentro dessa montanha, quanto da cidade, um vale imenso. E o momento do pôr do sol é que é o momento mais bonito, porque reflete a luz do sol, deixando essas montanhas douradas. E tinha a grande oportunidade de conhecer mais um destino maravilhoso, a Capadócia, aqui na Turquia.
20 minutinhos de carro, nós chegamos à cidade subterrânea. Existem 30 cidades subterrâneas aqui em toda essa região, onde as pessoas viviam em comunidade, e algumas dessas cidades eram interligadas por túneis. Por muito tempo, os cristãos viviam nessa cidade se escondendo dos romanos. Muitos anos depois, muitos séculos depois, não eram usadas mais essas cidades para viver, e sim para guardar os seus vinhos, para lojas, para guardar os animais. E hoje ela foi tombada pela Unesco e virou museu, um patrimônio histórico da humanidade. Para quem tem claustrofobia, talvez seja meio encrencado. Eu não tenho, não. É meio escuro. Ó. E a gente veio cedo. Dica. Cheguem cedo, porque aí é muito tranquilo de vocês fazerem a visitação. E já aqui dentro é tudo mais escuro, mais baixo. Nessa área ficavam os animais, e tinha um motivo, porque os animais são muito mais sensíveis ao barulho e à movimentação, e eles é que davam o alarme se tivesse algum tipo de invasão. E eu acabei de perguntar, nossa, isso é pintado de verde? Na verdade não, isso é musgo. Eu comentei já que essa pedra é uma pedra porosa, então toda a água de chuva que cai lá em cima, ela vem sendo absorvida por essa pedra e formando todo esse musgo. A gente pode achar que, nossa, aqui é muito difícil para respirar, mas eles faziam túneis, passagens de ar, para que você não tivesse nenhum problema de respiração por aqui. E aqui é a parte de cozinha. Eles cozinhavam aqui, chaminé aqui em cima, tem toda uma parte mais escura, que é exatamente aonde vinha a fumaça. Só que detalhe, eles cozinhavam no final da tarde. Se eles cozinhassem durante o dia, a fumaça que era gerada aqui podia chamar os inimigos. E eles cozinhavam à noite. E durante o dia, provavelmente comiam muitas frutas secas, coisas mais prontas, e à noite sim faziam toda essa alimentação cozida. Aqui é um outro lugar de cozinha, e dá para ver que a gente tem pedras colocadas aqui. Eram túneis que iam para uma cidade subterrânea maior ainda, só que com risco hoje em dia de colapsar tudo. Eles colocaram essas pedras impedindo a passagem em sentido de segurança, porque os túneis aqui são gigantescos. Vocês querem saber como é que é uma maneira de se fazer vinho aqui? As uvas caíam de lá de cima para cá. As pessoas pisoteavam essa uva, todo o líquido caía do outro lado. Aqui ele era recolhido e colocado para fermentar nos potes que ficavam ali atrás. Então essa era a maneira das pessoas que viviam aqui fazer o seu próprio vinho.
Vocês estão vendo essa pedra aqui? Essa era a pedra que fechava esse túnel. Vocês viram como eu vinha abaixadinha no túnel? Muito bem, tinha uma razão. Eles não eram pequenos. Na verdade, eles queriam que as pessoas entrassem um a um. E o que acontece? Se você entra em muitas pessoas, você não consegue segurar o inimigo. Um por um, você consegue. E em caso de algum ataque, essa pedra era deslizada e se fechava completamente essa porta. E ela só podia ser removida por dentro. Então era a maneira mais fácil de você proteger quem estava vivendo dentro da caverna. Que legal, hein? E aqui outro exemplo para você poder fechar essa porta. Essa pedra era deslocada para lá e se fechava completamente. Pensa essa pedra gigantesca, de fora você não tem como empurrar. Então era uma maneira deles se protegerem mesmo. E sempre tudo muito baixo, logicamente. Gente, escavar isso aqui não era bolinho não, né? Vamos combinar? E agora que eu já estou convencida de que esse olho é um olho turco, eu vou me despedindo da Capadócia com o coração quentinho por conhecer esse lugar tão lindo, de uma natureza tão incrível e de ver como o homem é capaz de se adaptar às adversidades da vida vivendo em cavernas. Tchau, espero vocês no próximo destino. Pronta, com Paty Leone. Realização Jovem Pan News.